Olá, bem-vindo ao dia de hoje. Mais uma vez, estou aqui num campo aberto, no lugar de reavivamento espiritual. Um campo tão vasto que pode se desfrutar da natureza de uma forma melhor aquilo que Deus criou. Estamos aqui maravilhados conforme pode ver o espaço como ele está, como eu já apresentei um dos vídeos aqui. Queridos irmãos, para o dia de hoje eu vos trago outra mensagem, que é exatamente o resultado e a necessidade de um espaço e programa como este está a decorrer aqui, reavivamento espiritual. Afinal, de que se trata? O livro de Neemias, capítulo 8, fala exatamente isto. A experiência do povo de Deus é uma vida simples, uma vida do campo. É o que está sendo relatado aqui, a festa dos tabernáculos, em que o povo deveria ir cortar ramos e fazer casinhas pequenas, a uma experiência do momento da perseguição em que o povo terá que viver em lugares isolados em acampamento. Então, naquela altura de perseguição, o povo de Deus terá mesmo que deslocar, mas isso depois de passar por uma experiência a qual nós passamos a falar aqui, que é a recepção da chuva seródia. É isso mesmo. O povo de Deus terá que receber a chuva seródia, mas para receber tem que solicitar. Teremos nós que solicitar a chuva seródia no tempo próprio. É nisto então que entra o livro de Zacarias, capítulo 10, diz assim: Pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva seródia. O Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo de cada um. Está aí, dizendo, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Eu pergunto, será que estamos distantes disso? Existem duas chuvas. Tem chuva temporal, chuva seródia. E nós sabemos muito bem que quando o camponês faz a sua plantação, tem a primeira chuva, aquela que faz a recepção da plantação, quando a planta ainda é pequenina. E a chuva seródia é maior quando as plantas já são grandes. Assim que é. Para Deus também, a chuva seródia, assim como a chuva temporal, é o poder do Espírito Santo sobre os seus crentes, sobre os seus filhos, para resistirem às armadilhas, às tentações, os ataques do inimigo. Então, a chuva temporal é a primeira, segundo a medida da tempestade que poderia atingir a igreja. Enquanto que a chuva seródia também é a maior, aquela que, quando a chuva seródia cai enquanto as plantas estão pequeninas, é capaz de destruir as plantas. Você sabe disso. Mas ela cai enquanto a planta já está grande para resistir a essa chuva. Isso é de acordo com o tempo cronológico, o tempo profético desta terra. No tempo passado caiu a chuva temporal, quando ainda era o início. Na última hora, em que as tentações do inimigo, as armadilhas do inimigo serão mais fortes, então Deus fará também chegar a chuva seródia. E o que está a dizer? Pedi a chuva no tempo da chuva seródia. Do outro lado, Salomão tinha dito, tudo tem seu tempo. A chuva temporal tem seu tempo. Chuva seródia também tem seu tempo. E o surpreendente é que o nosso presidente mundial do Adventista do Sétimo Dia, Ted Wilson, ele esse dia está a levar muito esse apelo à sua igreja, que é tempo de cada um começar a pedir a descida do Espírito Santo em chuva seródia. Será que ele está adiantado demais? Ou está atrasado? Não. Ele também consegue se aperceber o tempo profético em que nós estamos, que é realmente o tempo em que o povo de Deus deve começar a fazer o pedido, solicitação da chuva seródia. Queridos irmãos, é aqui então onde que entra condições para cada um receber essa chuva seródia. Não é qualquer um que vai receber a chuva seródia, não. Não é isso. A chuva seródia está disponível, estará disponível para cada um, mas nem todos poderão receber isso. É como se fosse numa sala de aula, né? Na sala de aula, e ali o professor traz a avaliação, colocando lá a nota máxima para todos, mas nem todos vão receber a nota máxima. Cada um vai receber segundo aquilo que solicitou. Quem solicitou será dado, quem não solicitou, também não. Aquele que apresentou as condições
necessárias vai receber e o outro não. É ali onde que entra então o livro de Joel. Isso mesmo. O Joel passa a nos mostrar as condições de recepção da chuva serôdia. No livro de Joel, capítulo 2, desde o seu versículo 12, diz aí: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Percebe? Diz ali, quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após a si uma bênção, e oferte o manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Quem sabe? Converta-se ao Senhor. Esse que é o pedido que Deus nos oferece. Versículo 16 ainda continua aqui. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Percebe isso? Aqui estamos sendo apresentando as condições, queridos irmãos. Dando lá continuidade da leitura, mostra claramente as condições. Está aí a dizer: arrependam-se dos vossos caminhos. Esta que é a condição da recepção da chuva serôdia. Porque chuva serôdia é o poder do Espírito Santo em grande medida. E nós sabemos que o Espírito Santo não habita em um coração sujo, é uma vida suja. O Espírito Santo não habita nessa vida. O Espírito Santo é limpo. Ele deseja estar num lugar realmente limpo. Para isso, a primeira coisa é reconhecer a nossa condição pecaminosa. De que nós, por nós mesmos, não somos capazes de ficar limpos. Por isso, é preciso pedir: Senhor, contempla-me no derramamento da chuva serôdia. Esse que é o pedido que Deus nos oferece para que tenhamos acesso ao Espírito Santo em forma de chuva serôdia, ao poder do Espírito Santo. Nós estamos exatamente neste período em que o povo de Deus deve solicitar. No passado, caiu a chuva temporal, que é a primeira medida. Todo mundo conhece, está lá no livro de Atos, capítulo 2. Exatamente, quando se fala do Pentecoste, é lá mesmo onde está escrito. Aquela foi a chuva temporal, no primeiro período, que era para resistir. Deus sempre prepara o seu povo. Ele conhece os tempos, conhece o que vai acontecer pela frente. Então ele prepara o seu povo para que o seu povo também esteja em condições de se defender a verdade e estar firme até a última instância. Naquela altura, depois de Jesus ter saído para os seus, Satanás então congregou-se com os seus demônios, então preparou uma tentação, um combate 10 vezes mais do que ele tinha feito. E ali então, nessa altura, Deus sabendo disso, fez descer a chuva temporal. É essa mesmo que levou todos os seus discípulos firmes, vitoriosos naquela grande batalha. E no final, nós sabemos, está a vir a última e grande tentação para o mundo. É tentação, é provação. Essa última que vai atingir a todo mundo. Também Deus fará chegar a chuva serôdia, aquela que cai enquanto as plantas já estão maiores, enquanto o mundo já está no seu auge. É nessa altura mesmo, olhando para a grande batalha que Satanás está a preparar, a grande tribulação, a qual ninguém já viu, nunca se viu na terra e jamais haverá também. Nessa grande e última batalha, é ali onde que chuva serôdia vai cair sobre o povo de Deus. Querido irmão, quando a chuva serôdia cai sobre o povo de Deus, tal como aconteceu na chuva temporal com os discípulos de Jesus. O que aconteceu? Quando eles receberam o poder do Espírito Santo, começaram a proclamar a mensagem com todo o poder, sem vergonha, sem hesitação.
O resultado, lemos lá no livro de Atos, capítulo 2. 3.000 almas num só dia foram batizadas. 4.000 almas num só dia foram batizadas. Num só momento foram batizadas. Num só dia. E o que vai acontecer, então, quando chegar a chuva serôdia? Milhares vão ser batizados. Vão se converter. Milhares. Num só dia. É isso mesmo. É isso mesmo que vai acontecer. E nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 2, verso 44. Nos mostra lá o resultado da chuva, o resultado do poder do Espírito Santo. Está escrito lá. Diz assim. Atos dos Apóstolos 2, versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Está ali. E dando a continuidade, vemos aqui que eles realmente mostram como é que eles conviviam. Uma vida de convívio mútuo. Aquela que Deus, o nosso Deus, deseja que isso aconteça. Meus queridos, está escrito aqui, neste capítulo, a multidão dos convertidos por apenas um só dia e a maneira como a igreja vivia. E nós, de alguma forma, até desejamos, veja como a igreja era naquela altura. É o resultado da descida do Espírito Santo. Irmãos queridos, o que nós assistimos aqui no reavivamento espiritual é exatamente isso o que vai acontecer naqueles dias quando a chuva serôdia cair. Porque todos vão ser levados à missão. Não é isso que está acontecendo do outro lado. Em que pessoas dizem que tem Espírito Santo e esse Espírito Santo lhes leva a dançar, pular, saltar, gritar e depois termina lá dentro da igreja. Sai para fora, sai para sua casa, o Espírito Santo ficou lá dentro da igreja sozinho. Não é isso. O Espírito Santo não derruba as pessoas para o chão. O Espírito Santo não leva a pessoa a estar a saltar sem sentido. O Espírito Santo não leva as pessoas a estar a rebolar no chão de qualquer maneira. Não leva as pessoas a comer coisa que não tem sentido. Não é Espírito Santo. Esse é um outro Espírito. O Espírito Santo está lá, veja bem, no livro de Atos, desde o seu capítulo 1, versículo 8 exatamente até 11, está lá descrito o que acontece quando o Espírito Santo nos toma. Passamos a ser missionários. O Espírito Santo nos leva a conhecer todas as verdades. João 16 fala disso. O Espírito Santo nos encaminha a caminhos retos segundo a Bíblia. Nos convence do pecado. Para convencer do pecado, primeiro precisa de entendimento. Quer dizer, o Espírito Santo também nos leva a nos interessar as verdades do Senhor. Não é a se desligar, se distanciar das verdades do Senhor, não. O Espírito Santo nos leva para a Bíblia, nos leva a se convencer sobre o sacrifício de Jesus Cristo e assim nos leva à missão que é para salvar os outros, proclamar o amor de Cristo, a salvação que nós recebemos também aos outros. É isso que o Espírito Santo faz. Então, querido irmão, está aqui a solicitação, conforme nós vimos no livro de Zacarias 10, versículo 1. Pedi o Espírito Santo, pedi a chuva serôdia no tempo próprio. Nós agora estamos no próprio tempo em que precisamos de pedir o poder do Espírito Santo em forma de chuva serôdia. Como eu disse, maravilha-me com o homem de Deus, o presidente da Igreja Mundial Adventista do Sétimo Dia, que hoje ele está solicitando. Ele mesmo que tirou a ideia da distribuição gratuita do livro Grande Conflito, por entender o tempo. Enquanto se distribui o livro Grande Conflito, também o povo de Deus não é apenas distribuído, também precisa do poder do Espírito Santo. É este tempo que nós precisamos procurar exatamente receber o Espírito Santo. Querido, é tempo esse. Não viva com dívida com Deus. Não viva em dívida com Deus. É maldade com o próximo, é maldade com os irmãos, é maldade com Deus. Arrepende-se. Peça a Deus qual é o erro, o defeito que ainda prevalece na sua vida. Para isso ser limpado. E procure viver segundo a vontade do Espírito Santo. Para que assim você e eu possamos ser contemplados na chuva serôdia, que é o selamento do Espírito Santo para os últimos dias. De modo que a grande tribulação que já está à vista, de modo que nós estamos a ver, possamos nós sair vitoriosos. Querido irmão, está chegando o tempo em que este tempo será terrível para o mundo, mas
para nós, os filhos de Deus, será apenas um momento de provação, por onde que nós confiamos, a quem nós adoramos. É nisso então que nós solicitamos desde já, povo de Deus, comece a solicitar o poder da chuva seródia. Percebe isso? No livro de Apocalipse 3, versículo 3, diz aqui: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Percebe? Se você não colocar em prática, não solicitar, não se arrepender, não buscar a transformação da sua vida pessoal, vai ficar distraído. Enquanto os outros estão a solicitar a chuva seródia, para você vai ficar distraído e vai ser apanhado de surpresa enquanto não tem o Espírito Santo. Nós sabemos muito bem, enquanto Deus vai dando o Espírito Santo para a proclamação do Evangelho e tomar de poder o seu povo, também a graça, a porta da graça também está chegando ao seu final. Seria você que iria preferir mesmo ficar sentado, não se arrepender, não pedir a iluminação do Espírito Santo para ficar preparado e ser apanhado de surpresa como as 10 virgens, as 5 que são as loucas? Não. É o momento. Madrugada de oração. Comece a desenvolver isso. Orações fervorosas. Interceder por si, pela sua família, pela sua casa, pela igreja em si, para que todos nós façamos parte do poder do Espírito Santo. Sejamos contemplados no poder do Espírito Santo e possamos sair aqui vitoriosos até naquela manhã gloriosa. Fechamos essa mensagem ao dia de hoje desta maneira, pedindo a si, se puder, se inscreva, se ainda não está inscrito. E assim, divulgue essa mensagem para mais pessoas se beneficiarem desta mensagem. Que o Senhor lhe abençoe. Até a próxima ocasião.